Bom, a onda de calor que afeta todas essas regiões do Brasil nos últimos dias também causa impactos no meio ambiente. Segundo dados do INPE, o número de focos de incêndio no Amazonas já supera a média histórica para meses de setembro, mesmo antes do mês terminar. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas. Desculpa, Tasso, bom dia, bem-vindo aqui ao Live CNN. Queria começar te perguntando quais são os maiores impactos desse calorão que a gente está registrando no meio ambiente. Bem-vindo. Bom dia. Obviamente o principal neste momento é a questão do fogo. Não só na Amazônia, essa questão do fogo ela é um perigo constante na região centro-sul também, na própria região do Pantanal. Então, qualquer sinal de fogo, né, deve ser combatido rapidamente, porque ele vai se alastrar muito fácil. Né? Fogo precisa ter material combustível, precisa ter um tempo seco e precisa ter ignição, alguma coisa que faça pegar fogo. Então, qualquer prática, né, que use fogo deve ser impedida ou evitada a qualquer custo, né? Durante esse período mais seco, para que o fogo não se alastre e avance sobre as áreas de florestas, áreas naturais, com impactos para a fauna e para todos nós, né? Porque a queima da vegetação gera um material particulado que é muito poluente, muito ruim para a respiração. Agora a gente trouxe essa informação que o número de focos de incêndio no Amazonas já superou a média histórica para o mês, antes mesmo do mês terminar. O calor é o grande culpado ou existem outros fatores determinantes para isso? Não, o que leva o fogo nessa região, não existe combustão espontânea, né? Na Amazônia. Então, sempre que você tem fogo na Amazônia é porque alguém iniciou o fogo. E o evento de fogo espontâneo na Amazônia é um evento muito raro, é um evento que ocorre com a chance de acontecer de 1 a cada 500 anos, né? Uma vez a cada 500 anos. Então, o que a gente tem geralmente é desmatamento e o uso do fogo como forma de terminar o desmatamento ou de fazer renovação de pastagens. Né? É esse fogo que é o fogo que se alastra e vai para dentro das florestas. Então, toda a prática de uso do fogo é que tem que ser condenada, né? E todo o desmatamento ilegal combatido, porque o desmatamento ilegal, em geral, vem acompanhado desse fogo, né? Especialmente nessa região do sul do Amazonas e ali norte de Rondônia, essa região é uma das regiões que mais cresceu o desmatamento nos últimos anos e é uma região foco de bastante preocupação. Agora, pensando nas queimadas por conta da onda de calor, Tasso, como é que é feito esse monitoramento em todo o Brasil? O monitoramento do fogo, ele é feito, tem duas coisas, né? Uma questão que é monitorar onde o fogo está ocorrendo. Isso é feito mais de uma vez por dia, pelo INPE. Ele publica esses dados de forma bastante ágil, todos os dias, 2 vezes por dia, indicando onde tem focos de calor, que são as áreas que estão pegando fogo. Também tem um monitoramento que é feito de um período um pouco mais espaçado, que é a área que foi queimada, para entender o que está pegando fogo. E existe uma terceira vertente, que é o de previsão de para onde o fogo pode caminhar, ou as áreas que estão a mais perigo de ter fogo, né? Que são as áreas de maior risco. Então, isso é feito de forma mais localizada, em áreas mais específicas. Por exemplo, todas as empresas florestais que têm plantios de eucalipto, pinos e outras espécies para produção industrial, elas fazem um monitoramento hora a hora para garantir que o risco de fogo possa ser debelado com qualquer sinal de fogo, né? Isso, inclusive, usa torres de observação e tal. Então, são diferentes sistemas que estão operando para viabilizar você enxergar o fogo o mais rápido possível. Agora a gente está falando, Tasso, de uma onda de calor que deve se prolongar aí ao longo da primavera, até o fim do mês, enfim, pode impactar quase ali o fim do ano. Como é que a gente pode amenizar esses impactos causados por altas temperaturas no meio ambiente?
Eu acho que a primeira questão a gente lembrar é que o que nós estamos vivendo hoje não é uma, digamos, uma questão aleatória climática, né? Existe um efeito do El Niño, que é um evento que acontece de forma cíclica, natural, mas ele está sendo muito potencializado pelas mudanças climáticas e o aquecimento global provocado pelas emissões de gases de efeito estufa. Inclusive, as próprias queimadas também geram emissões de gases de efeito estufa, o carbono, notadamente. Essa concentração de gases de efeito estufa na atmosfera está aumentando a temperatura média do planeta, aumentando a quantidade de energia disponível. E uma das consequências é o aumento desses períodos secos prolongados. E o terceiro questão para nós, e muito importante no Brasil, é que a redução da área de vegetação nativa, especialmente de florestas, ela diminui a nossa capacidade de enfrentar períodos de seca prolongados. Isso porque as florestas, além de reterem muito carbono, e evitar que esse carbono esteja na atmosfera, levando ao aquecimento global, as florestas também têm um efeito refrigerante, né? Como a gente diz. É bem simples, né? Quando você entra numa área florestal, a temperatura dentro da área de floresta é muito menor do que fora. E a floresta tem esse efeito. Ela consegue, através da sua evapotranspiração, gerar um efeito também de redução da temperatura e aumento de umidade. Então, no Brasil, a perda de florestas associado com as mudanças climáticas e agora o El Niño tem levado a esse efeito que a gente tem, que a gente vê acontecendo agora, né? E a gente também está falando de baixa umidade em várias regiões, né? Imagino que essa alta temperatura atrelada à baixa umidade possa piorar ainda mais esses índices de queimada? Ela aumenta muito o risco de queimada, né? Porque o tempo seco é um dos 3 fatores importantes, né? Para que haja queimada e a existência dessa biomassa para ser queimada. Mas, essencialmente, quando você tem situações assim, muito secas e com biomassa, você tem que evitar qualquer coisa que possa iniciar um fogo, né? Não usar a prática, né, de usar o fogo para nenhum tipo de prática agrícola e evitar qualquer coisa que possa gerar o início de um incêndio, porque é muito difícil debelar esse incêndio com as condições que a gente tem atuais, né? Agora, é importante para as pessoas a questão da seca, né? A seca, a queimada junto com a seca afeta muito a saúde das pessoas, a saúde respiratória, né? Os índices de problemas respiratórios que a gente tem, por exemplo, nas capitais da Amazônia e mesmo no Centro-Oeste, quando você tem focos de incêndio, ele é muito pior do que as cidades mais poluídas do mundo. Então, é muito sensível, né? Esse é um tema muito sensível para a nossa saúde. E tem como a gente fazer uma projeção já pensando no ano inteiro, assim, a gente está falando de dados que já superaram as últimas médias. Tem como a gente projetar um ano pior em relação a essas queimadas e a essa situação aqui no Brasil, ou ainda é cedo para fazer isso? Não, os sinais que a gente tem deste ano como um todo, ele não é de um ano de recorde de queimadas, pelo contrário. Isso tem muito a ver com o fato de que o desmatamento, nesses primeiros 8 meses do ano, o desmatamento na Amazônia caiu 48%. Então, quando cai o desmatamento, cai o risco de queimadas, porque muitas das queimadas começam como parte do processo de limpeza para o desmatamento. Então, as queimadas, especialmente na região amazônica, elas não tendem a ter um ano recorde, mas elas estão acima da média, então, o que é uma coisa importante. Agora, vale lembrar que nós estamos no primeiro ano do El Niño, né? Tende a ser mais forte o segundo ano do El Niño. Então, se nós estamos vivendo essa situação crítica nesse momento, a situação no próximo ano pode ser ainda pior. E é para isso que a gente tem que estar preparado. E é por isso que é tão importante, tão urgente, tão fundamental o enfrentamento das mudanças climáticas. No caso do Brasil, isso significa acabar com o desmatamento, porque o desmatamento é a nossa principal fonte de emissões de gases de efeito estufa e ela também destrói a floresta, que é absolutamente fundamental para esse efeito, digamos, refrigerante em larga escala para o país e também para garantir o ciclo de água, né? Se a gente tivesse um período de seca ainda associado à falta de água, como nós tivemos, por exemplo, em 2021, aí seria uma situação ainda muito mais trágica. Então, é de se esperar que o ano de 2024 seja um ano bastante difícil nesse sentido.
Agora a gente também está falando sobre política pública, com certeza, sobre medidas que precisam ser pensadas, né, em relação a desmatamento, a situação de todo o país, mas pensando nas pessoas, ou o agricultor, ou as pessoas mesmo que estão no ambiente da cidade, o que pode ser feito? Você falou agora há pouco sobre não utilizar aqueles elementos que queimam, né, medidas de queima dentro de ambientes agrícolas. Há algum outro cuidado que é preciso ter na cidade ou também nessas regiões mais afastadas? Olha, as cidades são afetadas diretamente pelo que acontece também nas áreas agrícolas, né? Vale lembrar que se você pegar todas as áreas de cidade do Brasil, de infraestrutura urbana, elas representam menos de 1% do território, né? 99% é o restante. E as áreas que são as áreas agrícolas essas são as primeiras, né, que devem ser pensadas sem, né, todo agricultor que estiver aqui escutando simplesmente não usar a prática do fogo. Nesse momento agora, o fogo não tem como controlar se você usar o fogo. Então, não usar. Segunda coisa importante está faltando água. Não adianta só construir reservatório, que é uma prática que tem se feito muito no Brasil, que é construir novos reservatórios, novos reservatórios. Cada vez que você faz um reservatório novo, menos água vai no curso natural e vai encontrar com as florestas que vão evaporar essa água e ajudar a gente a promover chuva. É muito importante a gente ter mais árvores, né? As árvores têm esse papel. Então, toda e qualquer área, por exemplo, no entorno de cursos d'água deve estar florestada. Essas árvores no entorno dos cursos d'água fazem com que a gente tenha aquele efeito esponja, né? No período de chuva, a água ande mais devagar no curso dos rios, para você não ter enchentes e não ter assoreamento. E durante o período seco, ela solta a água devagar para que a gente possa ter água, né, durante o ano inteiro. Então, essas são duas coisas muito importantes, né? Evitar, de qualquer maneira, usar o fogo, especialmente nesses momentos secos. E dois, a gente aumentar a cobertura arbórea que a gente tem. Isso vale para as cidades também, né? Arborizar as cidades ajuda muito a diminuir o efeito, a sensação que a gente tem de calor. Basta ver, né? Quando você vai no estacionamento ou para o carro em algum lugar, onde é que a pessoa quer parar o carro, né? Ou onde a pessoa quer parar, ela quer parar onde tem uma sombra, né? Então é muito importante a gente ter uma maior cobertura arbórea no campo e nas cidades. Tasso, você trouxe um ponto importante, porque a gente está falando da situação agora, dessa chegada do El Niño, mas você fala sobre uma piora nessa situação no segundo ano. Então, o que a gente pode projetar aí para os próximos meses e até para o ano que vem no que diz respeito a essas mudanças climáticas? O que nós estamos acompanhando esse ano, por exemplo, seguramente será o ano mais quente da história, né? Com os dados que a gente tem até agora, já dá para cravar que esse será o ano mais quente já registrado na história, né? Desde que os registros começaram há mais de um século, quase 200 anos. Então, esse será o ano mais quente, e não é o ano mais quente assim, passou raspando, né? Ele será o ano mais quente por uma larga margem. Então, pode ser que o próximo ano seja ainda mais quente, né? A gente, em média, está a cerca de 1 grau, 1,2 graus acima da média da temperatura, né, no período pré-industrial. E agora, nós estamos falando em poder talvez chegar a 1,5 graus de aumento de temperatura global já no ano que vem. Embora isso possa diminuir um pouco depois que passar o El Niño, mas nós estamos vendo uma configuração agora que é capaz de a gente chegar num 1,5 graus. Vale lembrar que essa é a meta, né? Do limite em que a gente deveria deixar o aquecimento global acontecer, previsto no Acordo de Paris, né? Isso deveria acontecer até o final do século. Então, é um momento de bastante apreensão. E esse aumento de temperatura ele é muito desigual, né? Então, tem lugares no mundo que já aumentou 8 graus, né? E tem lugares que aumentou menos de 1 grau. Então, a gente está vivendo essa situação não só no Brasil, mas no mundo todo, que é uma situação bastante crítica de aquecimento generalizado do planeta pelo acúmulo de energia causado pela concentração e o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, o carbono, metano, óxido nitroso, entre outros. Nós conversamos agora com o engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas. Muito obrigada, Tasso, pela sua disponibilidade. Boa tarde.